Eu queria começar a palavra de hoje. Eu assisti um documentário essa semana que foi muito forte. E eu já estava planejando falar de um tema e, de repente, esse documentário falou de algo que parecido com o que eu ia falar. E é um documentário de uma moça que tem uma história bonita e trágica ao mesmo tempo. É aquela Whitney Houston. Eu não sei falar inglês, tá, pessoal? Eu falei um nome assim, mas pode ser diferente. Olha, o documentário chama Whitney. Tem 2 documentários na Netflix. Um é Whitney e mais um bocado de coisa. E esse outro é só esse nome, ó, Whitney. Quem lembra dessa moça? Todo mundo, né? Na minha adolescência, esse filme Guarda-Costas foi um dos filmes mais fortes de amor, né? Que a gente levava o namorado para ir pro cinema assistir. E foi um filme forte. E ela tinha uma música maravilhosa que passou em todas as rádios, todo mundo cantava. Lá nos Estados Unidos ela foi top das paradas várias vezes, com várias músicas. E ela tem uma história muito forte. Ao mesmo tempo, você sabe que ela morreu numa banheira, afogada e com muito tóxico, né? Muitas drogas. E é uma história meio triste. No começo do documentário, coloca uma palavra dela, jovem, falando sobre uma experiência dela. Ela falando dessa palavra. E ela dizia o seguinte, olha, entre outras coisas que ela falava, mostrava ela falando, que esse documentário tem muitas imagens de arquivos da família, muitas imagens. Ela dizia assim, ó, havia os sonhos que eu tinha. Eu estava em uma ponte que não parava de balançar. Isso ela contando os sonhos que ela tinha repetidamente. Uma grande tempestade se aproximava. Eu sempre correndo de um gigante. Sempre correndo de um homem enorme. Minha mãe sempre diz, é o diabo tentando pegar você. Ele quer a sua alma. E ela fala, de certa forma é verdade, o diabo sempre tenta me pegar, mas ele nunca consegue. Isso é que ela dizia. E o documentário começa com ela na infância, aonde? Cantando aonde? Na igreja. Olha a foto lá, Maximiliano, bota lá pra gente, ó. Ela cantando na igreja. E ela disse que durante a infância dela, tudo que ela fazia era louvar e adorar a Deus com a sua voz. E quando ela começou a ficar famosa, né, começou a ficar bem, ela treinou muito a voz, mas ela tinha um certo dom. Né? Apesar do treinamento que a mãe dela fez com ela, ela tinha um certo dom. A mãe dela falava assim para ela, ó, basta você se lembrar que foi escolhida por Ele. Deus pôs a mão em você. É isso que a mãe dela dizia para ela. Dizendo de uma certa forma que a voz, o talento que ela tinha, era algo que Deus colocou nela, Deus deu para ela, Deus botou na vida dela. E aí, o filme vai mostrando as consequências de uma vida de fama, de relacionamentos tóxicos, de muita droga, de muitas escolhas erradas, de muitas falcatruas que fizeram, de muitos problemas, de muito lidando com dinheiro complicado, e a vida dela vai do céu ao inferno, naquelas 2 horas. E desse céu ao inferno, você percebe que ela vai ficando magra, esquelética, aquele flagelo humano, e pobre, e ela perde a voz. Ela não tem mais aquela voz que ela tinha quando fez esses filmes, quando fez essas músicas. Ela até tentou cantar de novo, mas um negócio assim, sabe? E no final, mostra a morte dela. Inclusive, a filha dela foi tão impactada por isso que morreu também 6 meses depois, da mesma forma da mãe. E no final do documentário, ele coloca de novo essa mesma fala, né? Eu via um homem atrás de mim, e a minha mãe dizia que era o diabo, e ele nunca consegue me pegar. Né? De alguma forma, o documentário está dizendo, e ele conseguiu, né? Conseguiu te pegar no final. Né? Tem 2 coisas fortes que eu tirei para mim de reflexão no documentário. A primeira foi de que ela começa cantando numa igreja e termina numa banheira afogada, sabe? Isso é um contraste muito grande. Alguma coisa acontece que desviou a rota dela no meio desse processo. Começa se entendendo como um dom de Deus e termina com uma imagem horrível. E a outra coisa que eu percebo muito forte é que quando a gente recebe algo muito bom, quando a gente é chamado para algo, quando a gente tem um sucesso, uma carreira legal, sempre tem um Satanás atrás tentando tirar a gente da rota. Sempre tem alguém tentando tirar a gente da direção, do caminho, da carreira. É um negócio que parece que vem junto.
E Jesus sabia disso. E Jesus viveu isso. Eu quero falar sobre uma tentação que Jesus sofreu. Eu queria, através dessa experiência que a gente contou inicialmente, também tentar pensar na vida de Jesus e de uma experiência que ele viveu. E eu vou trabalhar só uma e outro dia eu trago as outras. Tá certo? Combinado? Mas vejam só, eu vou começar com Mateus 3,16. Diz assim, ó. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Deus colocou a mão em você. Né? Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É uma coisa que está, junta. Foi batizado e o diabo já colou na cola do indivíduo. E batismo tem o símbolo também, né, para a gente de conversão, mas o batismo na época de Jesus também tinha um sentido de unção, de receber um chamado específico, de abrir o ministério dele. Parece que quando você recebe um chamado para abrir um ministério, para ser convocado por Deus para uma missão, para ser tocado para Deus, para fazer uma obra, também é o momento onde você vai ter os maiores enfrentamentos com Satanás. Parece que Satanás não se incomoda com o cara que não está fazendo nada. Com o cara que não está fazendo coisa nenhuma, com o que não quer nem saber para Deus, Satanás não está nem aí para ele. Mas se você for comissionado, se você tiver um propósito de agir, de trazer o reino, parece que você vai se encontrar com batalhas terríveis lá na frente. É algo que parece que está junto. E quando você recebe um chamado, recebe um propósito, acontece de portas se fecharem, oásis secarem e você viver um deserto. Quem não tem essa experiência de dizer o seguinte, rapaz, foi só eu virar crente que foi bordoada atrás de bordoada na minha cabeça. Foi só eu me converter, rapaz, que parece que todo mundo está me perseguindo. Por que isso acontece? Porque Deus, quando te dá uma missão, um chamado, não é para você ficar brincando em casa, não. É para você trazer o reino de Deus para essa terra. E quando você traz o reino de Deus, você está tirando o reino de quem? De Satanás do lugar. O mundo jaz no maligno. Quando você implementa e quebra as cadeias do mal, você está quebrando e enfrentando o Senhor do mal. Por isso que quando você age em nome de Deus, e Satanás tem raiva de Deus, ele é o inimigo de vossas almas, ele também vira seu inimigo. E isso é um desafio muito grande. E Paulo chega a dizer, aquele que quiser servir a Deus piamente, padecerão perseguição. Isso é uma coisa que está muito colada. E eu queria trabalhar com vocês algo até um pouco mais adiante aqui no texto. Mateus 4 vai dizer o seguinte, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E amigo, cada pastor, cada teólogo, cada livro que você vê falando disso, tem a sua interpretação pessoal. Tem o seu toque diferencial. Se o Dobrando pregar disso, ele vai dar um toque. Se eu pregar, eu vou dar um outro toque. Parece que todo mundo tem algo a acrescentar. Por isso eu digo, você junte o que todo mundo disse e eu vou dizer a minha palavra também sobre isso. Mas antes, perceba que ele foi por 40 dias jejuando. E eu não acho que o Satanás só apareceu depois de 40 dias. Eu acho que ninguém jejua porque está querendo brincar. Jejum nunca é algo assim que a pessoa faz do nada. Jejum sempre tem uma causa, um motivo, uma luta. Se Jesus estava 40 dias jejuando, é porque a luta estava forte. Por 40 dias. Satanás perturbou 40 dias e Jesus nunca brincou com Satanás. Jesus nunca achou que você deve enfrentar já Satanás despreparado. Sempre falou da oração, do jejum, como força espiritual para enfrentar essa situação. De maneira que Jesus estava extremamente preparado para enfrentar Satanás e foi 40 dias de derrota de Satanás.
Mas aí, o que acontece? 40 dias de jejum, o que acontece? Ele teve fome. E aí que é o negócio. Espiritualmente, Jesus estava trincado. Mas o corpo dele, depois de 40 dias, teve fome. E nessa hora, o que aconteceu? O tentador se aproximou dele. Satanás viu uma oportunidade. Uma vez que ele estava 40 dias sem conseguir furar o bloqueio, foi na fome de Jesus que ele viu uma oportunidade de entrar com a palavra para tentar tirar Jesus daquilo que ele estava fazendo. Amigo, eu tenho uma cachorra chamada Hannah. Eu já contei umas histórias parecidas dela. Ela sempre me ilustra as pregações. Eu gosto dela. Ela traz umas palavras de Deus. A minha cachorra, ela tem uma adoração profunda pela minha esposa Cíntia. A adoração, a veneração. Para onde a minha esposa vai, a cachorra está atrás. Mas aonde for, pode estar com sono, pode ser de madrugada, pode ser no banheiro, ela vai para todo lugar que a Cíntia vai. Às vezes a Cíntia fica até com amor demais e se esconde da cachorra. Aí a cachorra fica procurando em todos os cômodos da casa, ela fica procurando. Enquanto ela não acha a Cíntia, ela não para. Aí, né? Eu trouxe até aqui um saco de pão para ilustrar para vocês, ó. E eu fiz esse teste lá em casa. Eu cheguei com esse saco de pão lá em casa agora. A única coisa que faz a minha cachorra... Vou até pegar um banco aqui, ó. A única coisa que faz a minha cachorra deixar a adoração da Cíntia, de deixar de seguir o Deus Cíntia, é um saco de pão. A única coisa, ela está seguindo a Cíntia por todos os quartos da casa. Se eu fizer isso aqui, ó, ela aparece. Não quer saber de Cíntia. Deixou Cíntia para lá. Cíntia deixou de existir. Tem dia que eu pego um pão lá em casa e saio andando com o pão, comendo. Ela vai me seguindo. Deixou de seguir Deus, que é a Cíntia, para seguir a pessoa que tinha um pão. Eu já imagino Satanás assim. Aí, Jesus. Tudo bom, Jesus? Como é que está a situação? Como é que está Rafael lá em cima, Gabriel? Tá legal? A última vez que eu estive lá, o pessoal me tratou mal, me jogou aqui para baixo. Tá com fome, Jesus? Satanás, ele procura o seu saco de pão. Todo mundo tem um saco de pão que faz você desviar de Deus. Satanás, ele olha, onde é que está o teu saco de pão? Que vai fazer você deixar de seguir Deus para começar a me seguir para onde eu te levar. É isso que Satanás faz. Ele procura o saco de pão. Todo mundo tem um saco de pão. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E aqui o Tiago, ele foca na cobiça, que é aquele desejo de algo até que não é bom, né? Eu estou focando em você na vulnerabilidade também, na fragilidade, porque nem sempre é uma cobiça, às vezes é como Jó está vulnerável e fragilizado, às vezes é de outra forma, tem outras coisas que atuam nessa fragilidade que Satanás atua. Mas ele procura em você aquela fragilidade, aquela vulnerabilidade que ele pode agir e atacar a sua vida. Eu não gosto muito, tem muitos psicólogos aqui da igreja, eu não gosto muito das versões mais freudiana, né? Eu acho o Freud tinha que se tratar, né? Ele é muito focado na sexualidade, né? Eu não gosto muito dele, ele tinha que fazer análise, né, o Freud? Assim, mas, quando eu vou envelhecendo, eu vejo que ele tem razão em algumas coisas, sabe? Que tem umas pessoas que o saco de pão é o sexo. E tem umas pessoas que ela é racional, ela é espiritual, ela é temente a Deus, mas quando mexe na questão sexual, essa pessoa muda a vida todinha por causa disso. Deixa de seguir Deus e vai fazer para onde parece que Satanás tem um controle da pessoa, tem uma coleira, o saco de pão da pessoa é o sexo. Satanás fala assim, ó, eu caramba,
O que está acontecendo aí? Deixou de ser crente. Satanás fez só isso aqui. Ó. Olha essa mulher aqui que eu estou trazendo para tu. Olha aqui, ó. Quer não? Às vezes, qual é o seu saco de pão? Qual é a sua carência? O que é aquilo que se Satanás fizer assim, ó, te tira da rota? Qual é o teu saco de pão? Todos eles esqueceram que nem só de pão viverá o homem. E aí na Bíblia você tem um rapaz chamado Esaú. Esaú tinha um irmão chamado Jacó. O Esaú, ele tinha primogenitura. Ele era o cara que ia receber a herança. Ele era forte, valente, caçador. Foi caçar, passou um tempão caçando, sentiu o quê? Fome. Aí chegou em casa, quem estava esperando? Jacó, que tem de sobrenome o enganador, o suplantador. É o Satanás ali na figura do Jacó naquela hora. E ele chegou, estou morrendo de fome, estou morrendo, é fome, meu saco de pão, estou com fome. Aí o Jacó falou o seguinte, rapaz, eu te dou comida, se você me der a sua primogenitura. O que Esaú fez? Diz a Bíblia que ele desprezou a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Satanás sabe que pode te conduzir a fazer você perder as promessas de Deus na sua vida e os propósitos que Ele tem com você, porque mexeu no saco de pão certo. E o povo no Egito era assim. O povo no Egito chegava assim, na beira da água, a água estava amarga, eles sentiam sede, olhavam para Moisés e diziam, Moisés, cadê o nosso pão? Cadê a nossa água? Vamos fazer um general para voltar para o Egito, que tinha as cebolas maravilhosas, que não quer mais esse, sentiu fome e perdeu Deus do caminho. Isso é uma coisa muito forte. Existe na nossa vida situações que se você mexer é capaz da gente fazer e renegar Deus. Agora eu quero que você entenda que isso que Satanás fez e como Jesus recusou esse tipo de proposta de pão foi importante para o ministério de Jesus. Lá na frente, quando o Espírito Santo não levou Jesus para um deserto, mas levou ele para a cruz, o que acontecia? Mateus 27, 39. Os que passavam lhe lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se você é o Filho de Deus, transforme pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, transforma essa cruz numa coisa confortável. Se você não consegue aguentar um deserto, você não consegue aguentar uma cruz. E se Satanás te controla pelo pão, ele te controla pela dor também. E as pessoas diziam o mesmo discurso de Satanás. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Parece a segunda tentação. Sobe no pináculo do templo, se lance de lá e seus anjos vão pegar você. Desce da cruz e a gente vai crer em você. Faz esse milagre. Jesus foi levado à cruz pelo Espírito. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia e ele venceu a morte. Jesus venceu o deserto e ele venceu a cruz. E ele foi o primogênito de toda a salvação. Ele não entregou a sua primogenitura pelo pão de Satanás. Entendeu? Porque ele não negou o seu propósito, porque ele não deu vazão ao saco de pão. Muito forte. Qual é o desafio que eu tenho para vocês hoje? Um dos grandes desafios que eu tenho para você hoje. Primeiro, conheça, trate e se proteja de sua vulnerabilidade. Você precisa saber qual é a sua vulnerabilidade. Você precisa saber o que faz você sair da presença de Deus. E descobrir como isso te aciona,
como isso te mexe e levantar barreiras para que isso não aconteça mais. Eu tinha um amigo muito novo, a gente era muito mais novo, ele assistia o David Copperfield no Fantástico, via aquele mágico que fazia os negócios fortes, né? O pessoal aqui é bom que é da minha idade, já conhece essas referências, né? Aí tem os outros mágicos de rua também nos Estados Unidos, que se eles fazem um negócio assim, a carta sai do outro lado do vidro, aí é um negócio confuso, né? Você diz assim, ele dizia assim, isso aí não é mágica não, isso é magia. Isso aí esse cara tem pacto com Satanás, ele faz os negócios, é impossível de fazer essas coisas. Ele achava mágico mesmo, de espiritual, né? E eu acho que ele sabia que não era, mas era tão forte que ele ficava encantado. Aí vem o Mr. M, né? O Mr. M, ele mostra o truque. E, amigo, depois que você descobre o truque, o encanto todo se perde. Não é não? Quando você descobre como o mágico fez para, né, andar sobre as águas, ele botou um vidro assim, quando ele fez para serrar a mulher ficava assim, a outra ficava assim. É mó besteira. Perdeu a força que tinha de te levar para onde queria. Se você descobrir o truque de Satanás na sua vida, a sua vulnerabilidade, como é que ele te conduz, ele perde a força. Se você sabe que teu fraco é mulher, você pode tratar isso no seu coração, na sua vida, pode levantar barreiras, tomar decisões que vão deixar você menos vulnerável. E quando você vê a tentação na sua frente, você sabe, estou vendo que é tu, Satanás. Que eu sei que é nisso que você me tenta. Descubra o truque do Satanás. E o truque que funciona comigo não é o que funciona contigo, por isso que não é uma fórmula. Cada um tem uma palavrinha que quando aciona, o bichinho te pega. Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês hoje, é bem rapidinho, sabe? Hoje está rápido. Buscando o fortalecimento espiritual na oração. Você não vai enfrentar Satanás sem jejum e sem oração. Aí diz assim, Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? E Jesus reconhece, a carne é fraca. Gente, se você for achar que você é forte, você cai. Se você achar que você é o bonzão, você cai. Mas comigo pode mandar a mulher que eu aguento tudo, eu sou fielzão. Aí o Satanás manda a tua ex. E tu tem coisa mal resolvida com a ex. Aí você se balança. Foi 1%. Uma mulher mexeu contigo. Ele sabia que era esse saco de pão que ia mexer contigo. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui Jesus falando no Getsemane, onde ele estava para enfrentar a cruz. Não é à toa que Jesus orava. Jesus nunca enfrentou Satanás brincando. Sempre levou na seriedade. A terceira coisa que eu quero que vocês levem hoje. Procure o escape. Ele está bem pertinho de você. 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Perto de você tem um escape. Amigo, toda vez que o diabo se aproximar de você, os anjos de Deus também estão lá junto contigo. E Deus está dentro de você dizendo, não vá não. Você sabe. Aquele dia que você quis pecar. Você quis pecar, você estava na sua cabeça assim, eu vou fazer. Tinha uma vozinha lá dentro de você dizendo, vá não. Não tinha não? Pode dizer não, que vai denunciar que você estava pecando, né? Estava lá pensando em pecar, pensando em clicar naquele negócio do computador, pensando em fazer aquele negócio, pegar aquele dinheiro, e dizer assim, não faço isso não. Eu não te criei para fazer essas coisas não, rapaz. Fecha essa porta. Isso aí é Deus te dando escape. Te dando aquela paradinha antes de você ir. E como diz um amigo meu, você não vai parar dentro do quarto do motel abrindo as calças. Você tem que parar antes de ir para esse quarto, que lá é quase impossível.
Não entre no quarto. Não pegue o carro. Não aceite o convite. Pare antes de você chegar no último. Não deixe chegar a comida dentro da boca mastigando e vocês, não vou engolir não. Nem sente na mesa para comer. Às vezes tem gente que tem facilidade com um bocado de coisa. Mas, meu amigo, se o seu saco de pão é cerveja, passe longe de uma cerveja. Não vá para a festa de amigo que tome cerveja. Não vá para lugar do escritório que o pessoal vai na sexta-feira depois para tomar cerveja. Se você se torna um monstro quando você toma esse negócio, isso não é para você. Sai de perto. A última coisa que eu tenho para nós, que está nessa música que a gente vai cantar, essa música fala de arrependimento, de voltar para a casa do Pai e do Pai recebendo de braços abertos. É que, meu amigo, se você pecar, temos um advogado diante do Pai chamado Jesus Cristo, que ele intercede por nós. E a Bíblia fala que não tem um que não pecou e que não é pecador. Agora o lance é, você pode até cair numa tentação. Porque eu fiquei olhando a história dessa moça lá, eu pensei, quantas oportunidades durante a vida toda para ela de repente voltar para a casa do Pai. Mas parece que ela só ia mergulhando mais fundo no abismo, sabe? Por que nesse ponto ela não voltou? Por que nesse ponto não voltou? E por que nesse ponto não... Rapaz, podia em algum ponto ter voltado. E a história dela já foi escrita, e eu posso até estar sendo injusto com a história dela, mas eu estou usando de reflexão para a gente, você me perdoe se eu fui injusto. Mas a sua história ainda está sendo escrita. E se você, de repente, está descendo essa ladeira, pare, se arrependa, volte para a casa do Pai e faz as coisas certas. Não deixe chegar na destruição total para tomar uma decisão. Se você tem essa consciência que está sendo guiado por esse saco de pão, que Satanás está conseguindo tirar você da rota, talvez seja o dia de você dizer, eu não quero mais viver dessa forma. Aprendi que o mundo é só ilusão e que eu quero é voltar para a casa desse Pai. E o Pai vai dizer, de braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Nenhuma palavra que eu dou é que nem na Bíblia. A profecia não vem para te derrubar. A profecia vem para te deixar de pé. Por isso, amigo, se você aceitou a tentação, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de voltar atrás. Não deixe Satanás controlar você com a coleira, te levando para onde ele quer. Você não nasceu para ser escravo de Satanás. Você nasceu para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para não descer da cruz e vencer a morte. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a enfrentar tamanha dificuldade e provações, Pai. Sabemos que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as ordens espirituais do mal nos lugares celestiais. Por isso, Senhor Deus, precisamos, Pai, reforçar o nosso espírito e pedimos que Teu Espírito Santo venha com poder em nossa vida e quebre cadeias em nosso coração. E arrombe portas de tal forma que Ele limpe tudo que não presta que está lá dentro. E jogue lá fora na rua. E faça um coração novo, blindado, sem nenhum tipo de abertura para Satanás jogar sua corrente e puxar a gente para fora. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a selar nossas vulnerabilidades. Nos ajuda, Pai, a saber lidar com nossos problemas fundamentais. Nos ajuda, Pai, Senhor Deus, não ser guiados por sacos de pães no nosso caminho. Nos ajuda, Pai, a ser mais forte do que esses sentimentos e essas forças que manipulam o nosso coração e a nossa mente, de maneira que mesmo que a gente esteja no meio do deserto, a gente seja fiel a Ti. E mesmo que a gente esteja lá na cruz, e as pessoas estejam xingando e dizendo que a gente deveria descer de lá, deveria abandonar esse Deus, deveria deixar esse caminho para lá, a gente possa ter uma fé renovada, Senhor Deus, dizendo, apesar de tudo, eu não vou entregar a minha primogenitura. Porque o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem caminhos para cada um de nós.
O Senhor tem muitas coisas que ainda quer fazer através de nossas mãos. E não podemos, Pai, nos desviar desses caminhos, Pai, por causa de um inimigo tão baixo, de um inimigo tão ruim, tão feroz. Por isso, Senhor Deus, quero pedir agora uma unção especial para esse povo. Que teus anjos acampem ao redor de cada família aqui, Pai. Que as casas sejam protegidas e que elas sejam blindadas espiritualmente de qualquer ação maligna, Pai. E se alguém aqui tem enfrentado uma tentação nesse momento, e que Satanás está vociferando em volta dessa pessoa, que esteja repreendido em nome de Jesus. Que esse Satanás saia correndo, porque vai enfrentar o poder do Deus Todo-Poderoso na vida dele. E que essa família possa ser restaurada, possa encontrar conforto e abrigo debaixo das tuas asas, Pai. Assim nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.